teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. No meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Aleluia. Ainda Que os olhos não te vejam, eu posso te sentir. Sei que estás aqui. Aceite as mãos, não poderão tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode olhar tua beleza. Estás aqui. Estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Amados, a palavra que foi ministrada aqui disse: aonde houver 2 ou 3, ali o Senhor estará. Mas eu vejo que muitos aqui estão desejosos pela presença do Senhor. Então nesse momento eu quero que você segure a mão do seu irmão. Vamos fechar o corredor. Segura na mão do seu irmão aí do teu lado. Se esse irmão ainda não conseguiu sentir, essa canção diz que as minhas mãos podem não tocar, mas eu sinto o Senhor. Você sente Ele no teu coração, você sente Ele no profundo da tua alma. Fecha teus olhos nesse momento e não se preocupe com quem está na sua direita, na sua esquerda, à frente ou atrás. Eu quero que agora vamos clamar junto. Diga uma palavra de adoração, de amor ao Senhor. Se você não teve a oportunidade nesse dia, abra a sua boca e adore o Senhor. Clame ao Senhor: Senhor, meu coração quer sentir a tua presença. Fale com Ele, fale como se fosse a última vez na sua vida. Vamos declarar essa canção adorando ao Senhor. Aleluia. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Tua presença é real neste lugar, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Oh, Deus, obrigado pela tua palavra. Estás aqui, estás aqui. Meu coração
Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glórias a ti. Continuar ministrando, vencendo o gigante da murmuração. Vencendo o gigante da murmuração. Diga para alguém, vencendo o gigante da murmuração. Irmãos, quando nós permitimos que Deus nos livre, nos liberte e nos aperfeiçoa, você pode ter certeza que Deus vai te transformar em pessoa melhor. E eu creio que esse ano vai ser um ano de prosperidade na sua vida. Esse ano vai ser um ano de construção na sua vida. E você vai olhar como olhou o apóstolo Paulo e você não vai mais se reconhecer, porque Deus trabalhou com as suas mãos de poder sobre você. E a glória de Deus, Ele vai ser aperfeiçoado em você. E aí você vai construir muitas coisas para muita gente, para pessoas, mas o maior disso tudo vai ser construído em Deus e para Deus, amém? Por isso, irmãos, pense nisso, vencendo o gigante da murmuração. Nós precisamos continuar e nós ministramos já muitas coisas a respeito disso domingo. E eu quero terminar essa mensagem, só um pedacinho que tem aqui, mas algo que é extremamente importante para que nós viemos concluir como vencer esse gigante. Como eu posso vencer esse gigante que se levantou? Você pode olhar que o povo de Deus esteve diante de muitos gigantes. O povo de Deus esteve diante de muitos inimigos. O povo de Deus foi acometido de muitos, amado, para ser derrotado, humilhado, oprimido. Satanás tem a sua estratégia, e a estratégia dele não é nada menos ou nada mais a não ser para nos derrotar. Quando olhamos no Egito, irmão, você não nota. Mas quando nós olhamos ao Egito, Faraó era um gigante a ser derrotado. E Deus usou quem? José. José foi preparado. José teve que ter paciência. José teve que ouvir de Deus. José teve que esperar em Deus, confiar nas promessas de Deus. Nós vimos o povo de Deus já sendo liberto daquele gigante maligno que se levantou diante do exército de Deus. Mas teve alguém que, sendo preparado e esperando em Deus, que não aparentava nenhuma força, derrotou Golias, porque ele humilhava o povo de Deus. Ele tentou humilhar. E se você se ver como um servo de Deus, como um filho de Deus, hoje Deus vai entregar em suas mãos o seu inimigo. Você não entendeu? Deus vai entregar em suas mãos o seu inimigo. Glória a Deus. Deus vai entregar nas suas mãos o inimigo que tem afrontado você como uma mulher ou como um homem de Deus. O inimigo que tem te levado, amado, todos os dias no vale e tem dito, você não vai sair daqui. O inimigo que tem te conduzido até o deserto, dizendo, você não vai conseguir passar. O inimigo que tem falado, você não vai conseguir águas doces. Você não vai conseguir águas doces. O inimigo tem falado, esse mar é muito grande, você não pode atravessar. O inimigo tem dito para você, você não pode ficar em pé diante da fornalha. O inimigo que tem tentado te levar numa cova, e dentro dessa cova você encontra leões. O inimigo que tem oprimido você e sua família, ele precisa ser derrotado, e ele precisa ser entregue em suas mãos. E quem sabe, querido, ele cresceu, quem sabe ele se fortaleceu, através de uma murmuração. Através de uma murmuração. E que nós precisamos arrancar, extrair, ou deixar Deus fazer isto. Quantos creem que Deus tem esse propósito na minha vida e na sua vida? Quantos creem que Isaías foi um homem extremamente abençoado, um grande homem na presença para Deus, de Deus para a presença de Deus? Pois é, dessa forma. Então olha só, a causa, eu quero começar com você, a causa da murmuração. E nós temos um pedacinho aqui que nós vamos refletir novamente, um pedacinho bem pequeno. Mas eu gostaria que você prestasse atenção. A causa da murmuração. Eu trouxe 2 pilares muito simples, que muitas vezes nos leva a murmurar, amados. Presta atenção, 2 pilares.
Duas causas simples, há várias, mas se você entender essas duas, você mata o inimigo, você impede esse instrumento maligno que possa te levar a enfraquecer e você vai murmurar e impedir de você agradar a Deus. A causa, primeiro, que está sempre no meio do cristão, sempre no meio da família de Deus. Primeiro, quando eu e você deixamos a prática de vigiar. Quando você deixa ou para de vigiar. Quando você acha que não precisa mais de vigiar, você deixa, se afasta desse hábito. Eu não preciso mais vigiar, eu já sou crente, eu já ando no Senhor. Eu um dia confessei a Jesus e desci as águas. Eu paro, eu deixo de vigiar, não preciso, deixo de fazer. Mas além tem outros que ele param de vigiar. Alguns vão mais longe, ele deixa, abandona isso. Outro para por um tempo, parar por um dia, parar por meia hora. Parar por qualquer tempo significa brecha que está sendo dada a Satanás. O Senhor me chamou e te chamou para que você vigie todo o tempo. E em todo o tempo não deixe de vigiar. É dessa forma que nós precisamos, irmãos. Vamos viajar, nós precisamos vigiar. Estamos dirigindo, nós precisamos vigiar. Precisamos estar atentos. Estamos em casa, precisamos vigiar. Estamos no nosso serviço, precisamos vigiar. Estamos num propósito com Deus, precisamos vigiar. E esse vigiar, amado, ele pode nos fazer a diferença. Presta atenção nesse conto que eu quero contar para você. Presta atenção nisso. Se você entender isso aqui, você já vai entender aquilo que essa mensagem traz como ministração ao seu coração. Conta uma fábula que uma raposa, quantos aqui conhecem a raposa? Quantos já viram uma raposa, pelo menos na televisão? Uma raposa, raposinha, fraquinha, a raposa. Então conta-se uma fábula que uma raposa muito jovem, muito nova, que nunca tinha visto um leão. Essa raposa, por nunca ter visto um leão, estava andando pela floresta, amados, e deu de cara com um deles. Um daqueles leão muito forte, muito viçoso, muito brabo. Ela deu de cara com um daqueles leões. Ela não precisou olhar muito para sair correndo, depressa, na direção do primeiro esconderijo que pudesse achar. Ela já saiu, ela olhou para o leão, e ela, logo de olhar, ela sentiu que a coisa era perigosa, e nunca tinha visto, e ela vazou correndo no primeiro esconderijo, a primeira toca, ela se tocou. Passou-se uma semana, na mesma floresta, ela estava caminhando, quem sabe naquela terra prometida, que a gente acha que não tem, e ela estava caminhando, e aí ela encontra de novo quem? O mesmo leão. Quando ela olhou para o mesmo leão, aquele leão cheio de força, aquele leão cheio de vigor, sabe o que a raposa fez? Ela, William, escondeu atrás da primeira árvore, para dar uma olhadinha, para depois correr. E ela dá aquela olhadinha, ela agora quer saber como que era o tamanho da juba, os dentes, a unha, o tamanho do leão. Ela dá aquela olhadinha para o leão, escondido atrás da árvore, e casca, perna para quem tem, corre. Passou, amados, 20 dias. Quem está passeando de novo na floresta? Quem? Quem? A mesma raposa. A mesma raposa. E quem ela encontra? O mesmo leão. Sabe o que ela fez? Foi em direção a ele, bateu nas costas dele e falou assim: ô gatão. Alguns não entenderam, você pode sorrir. Alguns não entenderam.
Tem gente que é dessa forma com o pecado. Percebe o pecado hoje, começa a perceber que é perigoso. No segundo momento, vou dar uma olhadinha, vamos ver se não é tão perigoso. No terceiro momento, ele já deu um abraço no pecado e falou: ô amigão, nós estamos juntos. Muitas vezes, amado, eu e você estamos dessa forma. Quantas vezes o pecado já não faz mais a diferença? Já não achamos que ele é um risco para a minha vida. Já não percebemos as suas garras. Já não percebemos a sua força. E agora nós podemos já andar como essa raposa andou com o leão, dando um tapinha nas costas do pecado e dizendo: olha amigão, nós estamos aí juntos. Não vai fazer a diferença. Então, amado, nós precisamos como servos não podemos parar de vigiar. Não podemos deixar de entender o que é pecado. Não podemos menosprezar o pecado. Não podemos achar que o pecado já não vai fazer diferença em nós, que nós podemos andar de mãos com ele, de mãos dadas com ele, que não vai trazer nenhum transtorno na nossa vida. Encontrei um irmão abençoado, e ele sabe daquilo que é pecado, daquilo que não agrada a Deus. Ele tinha um propósito tão grande nesse começo desse ano, e aí ele me procurou e falou assim: pastor, esse irmão não é daqui não, você não precisa ficar trabalhando aí na mente não para descobrir, é Zé Nilton, é o Anderson, não, é a irmã, é a pastora, é o pastor, não é daqui. E ele falou: pastor, o negócio é o seguinte, eu tenho que conquistar um trabalho aí, é grande, a coisa é grande, e eu sei que se Deus não intervir, se Deus não providenciar a porta, eu não vou conseguir pegar, porque a concorrência é grande. O senhor crê nisso? Eu falei: creio, sei, principalmente nessa área que você trabalha, a concorrência é grande. E ele falou assim: mas eu creio que Deus tem a chave, Deus pode me dar esse serviço. Eu falei: também creio. Foi por isso, pastor, esse começo de ano, eu já fiz um propósito de purificação, de santidade. Sabe, eu estava tendo uns relacionamentos aí que não é muito certo, e eu já falei para Deus: Deus, me ajude aí, sabe como que é, eu sou homem, mas eu vou deixar essa prática aí para mim conseguir essa bênção. Olha a mente do irmão. Quando eu percebo que Deus pode me dar, eu tenho um ânimo para desenvolver santidade. Depois que Deus me dá, querido, eu ando com pecado e nada vai fazer diferença, isso é bobagem. Não, irmãos, não é dessa forma, nunca será dessa forma. Nós precisamos entender que esse Deus é Deus poderoso, é Deus que olha para o seu coração, é Deus que traçou um caminho de santidade para você, e Ele garante que você pode mesmo passar no vale, pode ir para o deserto, mas Ele vai te abençoar no final. Você está me entendendo? Por isso eu quero que você entenda, irmãos, nós refletimos, o murmurador é autodestrutivo, ele não só se destrói, e um desses pecados que eu quero dizer é a murmuração. Ele não só se destrói, mas destrói aquilo que está perto dele. Não fica perto de um murmurador. E quem sabe você que está aqui um dia murmurou, faça como eu. Tome posse da palavra. Faça como Isaías. Tome posse da palavra e deixe a palavra transformar não só a mente, coração, corpo e alma. Deixa dessa prática. Não deixe Satanás destruir. A Flaviane, ela refletiu comigo no 1 Coríntios. 1 Coríntios, eu não lembro mais o texto, mas 10, né? Ela levou lá, eu passei isso, e você vê lá. E ela falou: mas pastor, de onde saiu esse exterminador que Deus enviou? Querido, quando você não está debaixo da mão de Deus, da proteção de Deus, da sombra de Deus, Deus vai permitir. Se você quer andar no pecado, Deus vai permitir. E nós estávamos refletindo. E esse mesmo exterminador, se você olhar, está lá em Malaquias 10. Malaquias 3:10. 3:10. O mesmo. Que Deus está lutando para te livrar. É o mesmo.
Quando você baixa a guarda, meu amado, a sua família fica na possibilidade de ser atingido. Você, os seus parentes, o seu futuro. O seu futuro. Por isso, amado, nós também refletimos, o murmurador torna-se cego espiritual. Como que o murmurador se torna cego espiritualmente? Deixa eu falar para você. Você já viu aquela pessoa que nunca vê, não acredita no milagre, não acredita na unção, não acredita no mover de Deus, não acredita no batismo do Espírito Santo, não acredita na ação da unção de Deus, no livramento? A pessoa, ele ficou cega completamente. As coisas dele só estão voltadas para as coisas carnais desse mundo. Ele não consegue viver uma vida espiritual da grandeza de Deus. Você está me entendendo, amado? Estou achando que alguns estão meio angustiados. Olha para mim, foca em mim. Tenta ouvir a minha voz, por favor. Não deixa nada te tirar atenção, não. É muito especial essa mensagem ao seu coração. Terceiro, nós refletimos sobre o murmurador tem perda de memória espiritual. Quantas vezes há um hino muito bonito que a gente canta, né? Sempre cantou, Guilmar. Quantas, me ajuda aí. Bênçãos são. Ninguém lembra disso? É essa mesmo, Ronaldo. Né? Não posso mais contar quantas bênçãos são, né? Que Deus preparou para mim e para você. Mas nós somos um povo que vivemos, irmãos, lembrando não só de 2015, mas 2014, lembramos de 2013, lembramos de 2012, lembramos de 2010, lembramos sim, irmãos. Há poucos dias eu lembrei do livramento que Deus me deu em 88. Nós lembramos sim. Nós não temos memória curta para esquecer das grandezas de Deus. Nós não podemos esquecer do mover de Deus, do cuidado de Deus. E é essa lembrança que o Espírito traz que nos motiva a continuar. O murmurador tem o dom de influenciar negativamente. Sabe, amado, aquele que quer caminhar, presta atenção aqui. Quem sabe você começou na fé. Quem sabe você começou tão bem. E eu quero que você entenda algo, que o importante não é como você começa. Quem sabe você começou aí mancando, você começou aí necessitando de ajuda, quem sabe você ainda está necessitando de uma motivação. Eu quero que você entenda algo muito importante nessa noite. O importante não é como você começa, mas como você termina. Onde você vai terminar? Aonde Deus quer te levar. Cuidado. Pastor, estou fraco. Não tem problema não. Se aproxime de alguém que venha sempre te motivar que vale a pena a permanecer no Senhor e para o Senhor. Nós precisamos disso, amados. Nós precisamos, né, Elton? Não é mesmo, Elton? Nós vimos hoje Deus agir, Deus o proveu, Deus abençoou. É dessa forma que nós precisamos, irmãos. Então nós precisamos entender. E eu gostaria que você entendesse aquele texto que 1 João 3,15 nos diz. Esse texto precisa estar conosco, nós que estamos andando nessa visão do 1 a 1, do discipulado, do MDA. Tá? Nós precisamos ter esse texto no nosso coração. Eu quero perguntar para você, quem se sente aqui homicida? Quem se sente aqui matador? Ninguém. Se você foi um dia, Deus te livrou. Deus arrancou isso de você e hoje você é lavado e remido no sangue de Jesus. Amém? Quantos aqui são remidos? Lavados, comprados para a glória de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. 1 João 3,15. Então, amado, você precisa andar com esse texto. Nós vamos andar esse ano com esse texto, para lembrar que nós fomos comprados e lavados. Quem odeia o seu irmão é assassino. Para de odiar. Nós não podemos odiar ninguém, irmãos. Por mais que eu, como teu irmão,
tenho te machucado, tenho muitas vezes pisado na bola com você, tenho sido aquela pedrinha no seu sapato, eu quero dizer para você que eu te amo e que você precisa me amar. Lembra da dinâmica do pastor Sérgio? Quem anda com os bons, aprende boas coisas. Quem anda com os maus, aprende de um jeito ou do outro. Deus vai nos dar o aprendizado e a paciência. Amém, amados? Então nós precisamos entender isto. Nós precisamos compreender isso. Que quem odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Todo murmurador, presta atenção, todo murmurador é mentiroso. Diga comigo, todo murmurador é mentiroso. Que Deus me livre disto. Que Deus me liberte disto. Que eu seja totalmente comprado e lavado. Comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Se você for olhar Números 16, versículo 41, não precisa abrir, você conhece essa história. Em Números 16, versos 41, quando a terra engoliu vivo 250 homens que foram assistir Coré, Datã e Abirão. Quando você ver Deus tirando, limpando aqueles homens, e 250 morreram pela mão de Deus, no outro dia, os murmuradores acusaram quem? Acusaram Moisés. Você matou nossos irmãos, você matou meus parentes, foi você que eliminou eles, eles não estão aqui mais. Foi você que matou o nosso povo. E não foi Moisés, foi Deus que abriu a terra e eliminou aqueles murmuradores, porque eles estavam contaminando o povo de Deus. Eles estavam contaminando o povo de Deus, amados. O povo do Senhor era milhões, e foram mortos 250 pessoas. Eles jamais eram povo de Deus, povo do Senhor. Eram assim murmuradores, e por isso foram mortos. Murmuradores encontram defeito em tudo. De repente tem gente já falando mal da célula, nem começou. Já vem essa história de célula. Já vem o pastor a falar em célula. Eles nem viram o que a célula fez no ano passado, nem participaram do que a célula tem feito, e nem querem participar. Murmuradores. Mas nós estamos orando por eles, nós não vamos desistir. Um dia Deus vai tocar no coração e eles vão perceber que célula é vida. Célula é transformação. Célula é oportunidade de Deus. Célula é o agir de Deus na casa. É isso que nós precisamos, amado. Nós precisamos ter convicção. O pastor prega 15 minutos, esse pastor está sem repertório. Quando prega 1 hora, esse pastor quer matar a gente. Quando o pastor coloca alguns outros para ensinar, os murmuradores dizem, lá do banco, ele ganha para isso, porque outros devem falar no seu lugar. Quando não coloca ninguém para falar, para pregar, para ministrar, esse pastor só pensa nele. Só ele é que fala. E os demais obreiros, para que servem? Murmurador é assim, ele sempre tem alguma coisa para reclamar. Estou enfadado de ouvir esse ministério de adoração no comando do William. Que cara chato, não muda nada. Estou cansado, Renan, essa turma, Flaviane, com essa tal de ministração. Pessoa fica assim, irmãos. Pessoa fica sempre reclamando. E já vem essa história de oferta de novo. Ele já vai fazer o ato profético. Eu não caio nessa, não. Não foi abençoado, não vai ser abençoado, porque não experimentou a fidelidade de Deus, a unção de Deus. Que bonito, daqui a pouco eu estou preparando o testemunho do Leite. Mas como é bom ver o homem crescer na fé.
não ter medo de sustentar a obra de Deus, passar pela prova e falar assim: eu vou investir nesse Deus, porque esse Deus diz que Ele vai retribuir, e Ele retribui. É Ele que sustenta, amado. Nós precisamos entender disso. E quando a gente faz um almoço, para que almoço para tanta gente? Será quanto que o pastor está gastando mais Maria nesse almoço? Né? Nós temos que dar uma olhada aí, que deve estar gastando muito. Podia vender esse bálsamo. O pastor todo dia fica gastando óleo da unção com os irmãos. Podia vender e entregar de oferta na casa de Deus. Irmãos, todos os dias. Você lembra em Marcos capítulo 14, versos 15, o próprio Jesus foi acometido pelo murmurador. Quando a Marta foi lá e derramou o melhor perfume no cabelo de Jesus e enxugou os seus pés. Esse Messias está aproveitando, podia vender e dar para os pobres. Não, tem gente que não sabe o que fala. Olha para mim, por favor, querido, não perca que não. Já estou terminando, olha para mim, por favor. Nós precisamos entender, irmãos, que andamos pela fé e tudo que investir no reino de Deus, e nós vamos dar conta de cada palavra, cada palavra, cada palavra. Não vai se passar nenhuma. Se foi para edificar, Deus vai te honrar. Mas se uma palavra dessa destruiu alguém, se uma palavra dessa tirou a Cris da adoração, se uma palavra dessa tirou o Luiz ali da mesa, estou cobrando o Luiz, né, que não é só o crente que é dono daquela mesa ali, você toma posse ali, né, faz a escala. Nós temos que fazer discípulo. Muito bem, louvado seja Deus. É desse jeito. Tem um monte de gente aí querendo trabalhar, que vocês ainda não escalaram. Olha o tanto de gente querendo trabalhar. Amém? Né, Zé Nilton? Daqui a pouco nós vamos ter muito lugar para o povo trabalhar no final de semana. Nós vamos comprar uma enxada para cada um. Vamos plantar muita grama. São 17 mil metros quadrados. E vou falar para você que nós já compramos. Nós arrancamos a placa de venda lá. E tem um inquilino lá que nós vamos tirar ele de lá. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando eu estava saindo daquele lugar, eu falei assim: mais nunca ninguém da igreja vai ter vontade de comer peixe e não vai ter onde comer. Que nós vamos fazer tanque. É de graça, meu irmão, pode ir lá pescar, que é nosso. Vai lá pescar. É desse jeito. É. O Guaraná é com o Fernando, mas o peixe é com a primeira igreja batista. Amém, amados? É desse jeito que nós vamos fazer. Murmuração contra a falta de amor. Você já viu quantas vezes, irmãos? Pastor não ama nada. O pastor começa a dar umas taquinhas. Pastor não ama nada. Esse pastor, eu fico impressionado de uma irmã que tem aqui. Eu não sei até quando que ela vai falar isso. Eu vou revelar ela. A Rosa. Não é Rosa? A Rosa. É você mesmo. Tem alguém atrás de você? Não, é você mesmo. Não, a Rosa. Ela fala assim: eu nunca vi um pastor para amar tanto. E de vez em quando dou uma chicotada nela, e ela fala assim: mas esse pastor ama. Eu não sei onde ela vê isto, mas ela continua: esse pastor ama. Porque, querido, muitas vezes uma chinelada é para você crescer. Você vai crescer, você vai ser maduro. Nada vai te derrotar. Essa igreja ama. Irmão, deixa eu contar um testemunho. Semana passada teve uma pessoa que nunca tinha entrado dentro dessa igreja. Ele é crente. E ele sentou lá no último banco. E ele ouviu a mensagem, ouviu o louvor, ouviu a mensagem. Depois, irmãos, ele saiu daqui e falou assim: que igreja! Eu sou crente, mas na minha igreja não tem esse abraça não, esse beija não. Nós aqui somos liberal beijar, né, Ronaldo? Nós somos liberal em beijar e abraçar, porque Deus se manifesta nesse amor, irmãos. Nós precisamos continuar. O melhor para a igreja é não dar atenção às murmurações e nem andar com murmuradores. Se algum murmurador vier andando numa rua, amado,
mude de lugar. Por favor, mude de lugar. Cumprimenta ele de longe, que é perigoso pegar na mão e ficar com você. Porque o murmurador gasta seu tempo só murmurando e não louvando. E a Bíblia diz que eu e você precisamos gastar nosso tempo, todo o nosso tempo, adorando, louvando, confiando no Deus vivo, no Deus poderoso. É dessa forma que nós vimos, é dessa forma que nós vivemos. Consagremos nossa casa a Deus e nunca permita que seja uma casa de murmuração. Eu quero que a sua casa seja uma casa de oração. A casa de oração. Levanta orando, levanta determinando, levanta repreendendo o inimigo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: você não determine para Deus, não determine em cima de Deus, não, que Ele tem que fazer o que você quer, mas determina em cima do pecado. Isso você pode determinar em cima do pecado e pedir ajuda de Deus. A sua casa tem que ser uma casa de oração, uma casa transformada. Vamos fazer parte do Salmo, já estou terminando, o Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versos 1 e 3. Perdão, amados. Salmo 75. Salmo 75. Salmo 75, versos 1. Que diz a palavra de Deus? Diz assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Perdão, eu li errado no texto. Salmo 75, versículo 1, amados. Damos-te graça, ó Deus. Damos graça, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. É isso que Deus nos chama. E mantenha no seu coração 1 Pedro 3:11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Quanto ao que é mal, amado, a Bíblia fala que devemos nos afastar, resistir. Muitos têm muitos têm buscado uma proximidade perigosa com o inimigo. Muitos têm se aproximado desse mal, e você precisa estar ciente que precisa afastar dele. É perigoso, o inimigo é perigoso. Essa aproximação vai acontecer aos poucos. Se você não vigiar e notar, se você não estiver vigiando, examinando a sua vida, você pode cair nessa armadilha, trazendo uma certeza burra. Presta atenção, já viu certeza burra? Quantas vezes, amado, surge no meu coração certeza burra? Quantas vezes nasce uma fonte em nosso meio de uma certeza burra, de que nós não seremos atingidos? Nós temos que tomar cuidado. O medo passa e o perigo aumenta. O medo passa e o perigo aumenta. Eu estou quase concluindo. Não foi a história da raposa? No primeiro momento, olhou, percebeu e correu desesperadamente. No segundo momento, já não correu, parou e ficou de olho no perigo para contemplar o que não deveria. Terceiro momento, andou em direção ao perigo e ainda chamou de amigo. Quantas pessoas têm dormido do seu lado com pecado? Tem andado de mão dada com a iniquidade. Tem desenvolvido uma vida de murmuração. Tem sido egoísta. Quantas vezes? Quantas vezes o pecado se aproxima quando você está com a guarda baixa de madrugada? Quantas vezes o pecado chega
logo no levantar, na parte do amanhã, na tarde, no anoitecer. Irmão, não deixe isso não. Não baixe guarda. E você já vai poder contar os seus dias na presença de Deus, se você resistir o inimigo. Existe nesse mundo muitas coisas, pessoas, lugares que devemos manter afastado de nós. Pode ter certeza disso. Coisas que aparentemente não irão nos atrapalhar. Pessoas que parecem grandes amigos, lugares divertidos, cheios de iniquidade, coisas que estão aos nossos olhos cheios da iniquidade, e vai andando, vai entrando. Pastor, eu não toquei, eu só olhei. Presta atenção uma coisa, a Bíblia fala que os seus olhos é o quê? Janela da alma. O mal, ele quer se instalar na sua alma, ficar por um tempo ali, depois ele vai se manifestando. Você começa a perder o medo, e o perigo vai diminuindo no seu entendimento. Por isso nós precisamos, irmãos. O homem de Deus e a mulher de Deus, ela vive constantemente vigiando. Eu quero, Senhor, alcançar o novo céu e a nova terra. Eu quero, Senhor, alcançar a nova Jerusalém. Eu quero ser transformado. Pessoas que parecem grandes amigos, lugares divertidos, mas a nossa aproximação com tudo isso só irá nos afastar de Deus. Se já não tem afastado, presta atenção nisso. Se já não tem nos afastado de Deus, se já não tem nos afastado de Deus, esses lugares, amados, nos afastado Deus de nossa família, nos afastado da nossa família, nos afastado do propósito original de Deus, nos afastado da missão de Deus. Meu coração está frio, não tem missão nenhuma, não preciso ir me envolver. Tiago diz, sujeitar, eu creio que é Tiago 4, verso 7, se eu errar, me perdoe. Eu não tenho essa referência, mas o Espírito Santo quer que eu fale isso para você. Tiago capítulo 4, verso 7, se eu não me engano, amados, diz a palavra de Deus em Tiago: sujeitai-vos a Deus, obedecei a Deus, chegue perto de Deus. E esse mesmo texto também diz: resistir o inimigo e nunca faça com ele amizade, nunca faça com ele nenhuma aliança. Sabe, irmãos, sabe de que forma que você pode vencer o gigante? Sabe de que forma que Deus vai te dar estratégia para você vencer o gigante? Simples. Simples. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia. 1 Samuel. 1 Samuel. Abriu 1 Samuel, capítulo 17. Marque isso aí. Abra Isaías. Isaías, capítulo 6.
Isaías capítulo 6. Esse texto nos ensina que Isaías foi um murmurador. Olha o que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E chamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases dos limiares se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, estou perdido. Estou perdido porque sou um homem de lábios murmuradores, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei e o Senhor dos exércitos. Davi, irmãos, ele um dia teve a condição, a mesma condição que você está tendo nesta noite, nesse momento. Pastor, eu quero vencer o pecado, eu quero vencer esse gigante. Como eu faço? Ele foi em um culto, irmãos, e eu fico imaginando em um culto, quem sabe um culto fúnebre, e o texto revela a você: eu não vi Deus aqui porque você está frio, não prestou atenção. Eu não vi Deus nesse momento, é porque você não clamou o suficiente. É porque você está aqui como um insensato, sem pedir perdão do seu pecado, sem reconhecer a sua necessidade. Isaías um dia foi no culto, e chegou naquele culto, ele primeiro entendeu que a glória do Senhor estava sobre toda a terra. A glória do Senhor já nos revestiu nesse lugar. A glória do Senhor encheu esse lugar. E ele começa a ver anjos, anjos ministradores, serafins. E ele se envolveu no cântico daquele anjo, daquele serafim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aquele anjo olhava um para o outro e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quantas vezes nós falamos: fale santo, fale que santo é Deus, e você não fala, e você não declare, porque o seu coração está amarrado, ele é mais terreno do que um coração espiritual. Mas Isaías, aquela noite, ele abriu o coração, e ele entrou juntamente no coral dos anjos, e ele declarava: Santo, Santo é o Senhor. E a glória do Senhor foi se manifestando. A glória do Senhor foi se manifestando, amado, a ponto de Deus olhar para ele: há um pecador, há um murmurador ali, há alguém que precisa da minha graça, do meu socorro. E Deus agora fala para o anjo: vai lá e toca nos seus lábios, para que essa canção, para que esse clamor dele chegue até mim com cheiro suave. Só dessa forma, amado, ele não perdeu a oportunidade. Do altar de Deus foi tirada uma brasa e foi levada até Isaías. Foi levada até Isaías. Eu não sei como que você chegou aqui, se você está habituado a dar só um pouquinho da sua vida para Deus, e não vim aqui com expectativa de ver anjos e Deus nesse lugar. Mas a palavra de Deus nos diz que a glória dele encheu toda a terra. A glória dele está sobre a terra. A glória dele enche todo o universo. Mas há algo muito particular. A glória dele quer encher você. A glória dele quer encher você a ponto, amado, de te elevar, de te submeter, e de você tomar posse, então, querido, tomar posse de coisas simples, mas coisa vitoriosa, como Davi tomou posse, lá no versículo 46 de 1 Samuel 17.
quando Deus diz para ele: hoje mesmo, o Senhor entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e o cadáver do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus na sua vida. Quando eu creio, quando eu tomo posse, querido, Deus quer que toda essa terra, todo esse Arenápolis perceba que você é com Ele e Ele é com você. E Ele vai militar por você. Você não precisa de retalho. Você não precisa de um exército todo. Você precisa simplesmente de um anjo que coloque a espada em tuas mãos, e de um serafim que traga uma brasa do altar e coloque nos seus lábios, e você coma dessa brasa viva e receba dessa unção e se transforme para a glória